Amém, então, boa noite, né, queridos? Eu fui convidado aí para compartilhar uma palavra com vocês. Diga-se de passagem, botar a dobradiça na... uma coisa que talvez vocês não saibam, né? O culto, ele também é um local onde pode ser usado para alcançar almas para Jesus, né? Então, no caso aqui, o Ministério dos meus pais ficaram um tempo sem fazer esse trabalho, a gente chama disso de grupo de investimento, né? É onde a gente reúne com a liderança ou com aqueles que querem aprender mais, aqueles que querem crescer, querem se fazer parte daqui a pouco do governo, do ministério, né? Então, normalmente essas reuniões a gente tem uma palavra mais sólida, né? Um alimento que a gente chama assim mais um feijão, um caldo grosso, né? Para deixar o culto também como uma estratégia evangelística, né? E quando esse grupo de investimento não está funcionando, às vezes Deus usa também aqueles que estão pregando lá para trazer um caldo mais grosso, né? Só que aí quem é visitante acaba comendo o caldo grosso também, né? Então, não que seja que tenha uma regra em relação a isso, né? Mas funciona muito bem quando esse trabalho é feito, né? E em nome de Jesus, a gente conversou bastante com a minha mãe nessa viagem que a gente fez. E eu creio que esse tipo de reunião como está tendo aqui hoje vai acontecer mais vezes, né? Pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias, né? Enfim, a gente vai conversando, vai alinhando. Tem que ser algo que está dentro da realidade de vocês, né? Mas que precisa ser feito. Precisa. A palavra de Deus diz, né, que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Se a gente parar de crescer, a igreja ela estaciona, né? E a igreja não pode estacionar. A igreja somos nós, na verdade, né? E nós fomos projetados por Deus para crescer e continuar crescendo, porque Deus tem propósito para cada um de nós, né? Ele espera que a gente possa dar frutos, Ele espera que a gente possa multiplicar. Então, Deus tem planos para as nossas vidas, né? E para a gente poder cumprir com esses planos, com os sonhos de Deus, a gente precisa continuar crescendo. Por isso que essa reunião a gente tem o hábito de chamar de grupo de investimento, né? É onde o pastor do ministério, eu estou na qualidade de auxiliar aqui, né? Traz sempre uma palavra, tem esse tempo de confraternização, né? E isso é importante, né? A gente precisa disso, né? A gente precisa. Graças a Deus, meu pai já tinha feito, já fazia isso no passado, né? Ficou um tempo que ele estava meio doente e tal, vocês conhecem toda a história, né? Mas agora, em nome de Jesus, se tudo correr bem, a gente vai estar reunindo mais vezes, né? Depois a gente vai estar alinhando isso daí para ver se vamos fazer uma vez por mês, ou, enfim, uma coisa que fica bom para todo mundo, né? Mas, enfim, me convidaram para trazer uma mensagem aqui para vocês. Oi? Pode falar. A célula, né? A célula. Fica muito tempo sem. A célula não pode parar de existir, né? Eu não sei hoje. A gente esfria, não adianta dizer que não esfria que tu esfria. Isso é fato. E não tem ninguém de vocês hoje que teria a casa disponível para fazer a célula? Lá em casa, por enquanto, eu não consigo, porque não tem espaço, né? Não tem espaço. Mas se Deus quiser, assim que eu me mudar, com certeza vai ter condições de fazer, né? Porque, assim, às vezes a gente vai só no domingo no culto. Sim. E às vezes tem domingo que a gente não consegue ir. E aí fico 15 dias sem... Tu esfria, não é? Se falar que não esfria, se eu falar que não esfria, eu estou mentindo. Sim. Né? Então, o que a gente precisa, na minha visão, pelo menos uma vez por semana. Alguma coisa. Falar alguma coisa, entendeu? Uma simples reuniãozinha, ou... Né? É que tem que estar... A célula, na verdade, não pode parar, né? Nem que a gente fizesse mista, né? Porque o pessoal tá aí, o Pedro e o... Bahia, né? O Bahia não vem. Nem que a gente fizesse uma coisinha mista, pelo menos a gente não ficar sem, entendeu? As mulheres estão funcionando a célula das mulheres? Elas fazem na quarta-feira, só que são 4, 5 pessoas também. Mas o ideal nesse momento é... a minha célula ali do nosso ministério, a gente faz misto também. São poucas pessoas. Como agora a gente está começando de novo zero,
Seria uma ideia, né? É o ideal. Eu vou estar conversando isso aí com a mãe depois. O ruim é a gente ficar sem casa. Né? Não pode ficar. Eu mesmo esfrio muito rápido, tá? Geladeira. Porque eu não sei se eu vivi muito agora, eu tô gatinhando agora, na verdade, né? Então a gente já faz isso muito rápido. Claro que nada te impede também de buscar em casa, sim, né? Sim, mas não é a mesma coisa, pastor. Sim. Mas pra mim não é, entendeu? Sim, entendo. Pra mim, né? Eu tô falando da verdade, né? O cara querer tapar o sol com a peneira. Eu até leio a Bíblia todo dia antes de dormir, leio um versículo e tal, mas não é a mesma coisa. Não é uma coisa que eu vim aqui escutar o senhor falar, o senhor explicar, entendeu? Que eu não tenho esse dom de falar, explicar. Eu até entendo as coisas, mas eu não consigo. Sim, sempre. Tu tá ainda não pode ser no começo de caminhada, né? Tem muito ainda bagagem pela frente. Então, né? Pra mim tá fazendo bastante falta isso. Nem todos somos iguais, né? Não. Tem pessoas que não tem problema. Sim, já tá. Depende, cada um. Mas nós vamos corrigir isso daí, tá? Eu vou dar a ideia para a mãe aí, vocês podem dar também, já estão falando para o pai aqui, essa possibilidade de juntar com as mulheres, né? Nesse momento eu creio que é o ideal a fazer, né? É o que a gente faz. Nosso ministério, a gente está em poucas pessoas, a gente faz isso. E daqui a pouco começar a crescer novamente, aí multiplica, né? Faz uma só para homens e uma só para mulheres. Mas esse momento realmente é um momento de reestruturação, né? De se fortalecer. Fortalecer justamente para não deixar esse desânimo entrar, essa tristeza, essa angústia, né? Porque realmente, eu sei, eu já passei isso algumas vezes. Desanima, né? Então, mas amém. Eu quero, se alguém trouxe Bíblia ou quiser acompanhar, eu vou estar fazendo a leitura. A palavra que Deus colocou no meu coração está no livro de Jó. Né? Livro de Jó, capítulo de número 1. Jó, capítulo de número 1. Eu vou ler o capítulo inteiro, tá? Vou ler o capítulo inteiro, que aí todo mundo vai conseguir entender bem assim, vai servir como uma boa introdução. Né? Diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus em vão? Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que ele tem, que ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia.
Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, aos servos mataram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para estar repartindo. E eu te peço que o teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo, nos instruindo para ministrar segundo a necessidade de todos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, o que Deus colocou no meu coração, eu sempre peço para Deus um tema, né? Eu gosto de colocar tema, que as minhas mensagens todas são gravadas, depois vai parar lá no meu canal do YouTube, né? Se tu permitir, vai até com a tua fala junto, né? Senão a gente tira a fala. Mas o que Deus colocou no meu coração, o tema é provados em todos os níveis, né? Provados em todos os níveis. Por que esse tema, né? Porque seguir a Jesus de verdade, nós hoje estamos na igreja, hoje o fato da gente estar à frente do ministério, a nossa missão como pastores é apontar para Jesus, né? É dizer para as pessoas, sigam a Jesus, assim como eu também estou seguindo, né? O apóstolo Paulo, ele dizia, né, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a exemplo de Paulo, nós pastores também temos a responsabilidade de modelar Jesus, de seguir os passos de Jesus, para que vocês venham nos acompanhar, né? Jesus disse, quando esteve aqui na terra, vão e façam discípulos de todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses discípulos que ele mandou fazer, discípulos dele, né? E discípulos para ele. E um discípulo de Jesus, o que é um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus é alguém que segue o caminho dele, que segue os passos dele. Na verdade, ele é o próprio caminho, né? Mas um discípulo de Jesus é alguém que trilha os caminhos dele. E Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele disse assim, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele sempre foi muito verdadeiro, muito claro em tudo, ele nunca escondeu nada. Ele disse que para seguir ele ia ter aflições, ele falou que para seguir ele a gente ia ter que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz dia após dia e seguir. Claro, a Bíblia ensina também de um monte de bênçãos, né? Eu preguei ainda no culto domingo, João 10, quando Jesus disse, eu vim para dar vida e vida com abundância. E não é mentira. Não é porque hoje Deus está me dando uma palavra um pouco diferente, que a de domingo foi invalidada. Não, continua sendo verdade. Deus tem uma vida com abundância para dar para todos nós. E essa vida é uma vida completa de tudo. Deus quer uma abundância no casamento, na família, nas finanças. Eu creio que Ele tem para nós o melhor dessa terra. Mas, ao mesmo tempo, Ele não promete nos colocar numa bolha de vidro imune a tudo e a todos. Isso não existe. Seguir a Jesus não garante que eu vou estar numa espécie de redoma de vidro, como tem aqueles aquários que os bateristas têm em igreja grande, né? Aquele baterista fica lá dentro daquele aquário ali, pode jogar uma pedra que não atinge, né? Deus não prometeu isso. Pelo contrário, Ele disse que estreita é a porta que conduz à salvação e apertado o caminho, né? Então Jesus disse, o meu caminho é estreito, é apertado, tem cruz e tem aflição.
Então veja que a mesma Bíblia que ensina que tem vida com abundância, tem prosperidade, tem bênção, tem coisas boas para quem serve a Jesus, né? A Bíblia diz, por exemplo, eu preguei num culto lá em Canelinha, Isaías capítulo 1 diz que se eu quiser e obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra. Então Deus está prometendo que eu vou comer o melhor. E então é uma promessa que se cumpre. Deus realmente nos leva a experimentar coisas boas. Deus nos leva a experimentar delícias, né, que Deus tem reservado para os seus filhos. Mas ao mesmo tempo, Ele não promete que vai ser fácil, Ele não promete que vai ser tudo molezinha e não promete que não vai ter adversidade. E quando Deus me deu esse tema, foi para deixar aqui, hoje à noite, as pessoas que estão aqui já são pessoas que eu creio da parte de Deus, que Deus quer formar líderes, Deus quer levantar vocês como colunas, né? Por que isso? O ministério hoje, Igreja Batista Restaurando Amor, ele está passando por um processo de reestruturação. Quando se vai levantar uma casa, né, um construtor, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai trabalhar os fundamentos, né? Ele vai fazer o fundamento e a primeira coisa que depois que o fundamento está pronto, ele vai levantar as colunas, né? Porque são essas colunas que vão dar sustentação para o restante que vem. Na obra de Deus não é diferente. Na obra de Deus, Deus levanta também colunas. Jesus, ele levantou 12 colunas. Levantou 12 apóstolos, né? Nós, por exemplo, ensinamos, né, uma visão chamada visão no modelo dos 12. O que significa isso, visão no modelo dos 12? Significa que Jesus, para poder cumprir o ministério dele, exercer o ministério dele, ele passou uma noite toda em oração, uma vigília, e naquela noite ele pediu a Deus: Senhor, eu não vou conseguir fazer essa obra sozinho, eu vou precisar de uma equipe, né? Acho que o próprio Deus é que deu a inspiração para ele: tu não vai conseguir sozinho. E naquela madrugada, Deus falou com ele. Deus deu para ele o nome de 12 homens. E ele então, no dia seguinte, ele foi lá e escolheu, né? Simão, André, Pedro, Tiago, João, e por aí vai, né? O Judas, tem dois Judas ainda, tem 2 Judas ainda na equipe. Um era o Judas bom e o outro Judas traidor, mas até o traidor fazia parte do propósito, né? Se não tem o traidor, o propósito da cruz não se cumpria e não teria salvação para ninguém. Então, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos na importância do trabalho de equipe. Tem até um ditado popular que diz, né, andorinha sozinha não faz verão, né? Então, a verdade é que tem outra frase que diz assim, né? A pessoa que anda sozinho, ela caminha, mas a pessoa que anda em equipe, ela voa, né? Então, em equipe, a gente vai muito mais longe, né? Tu tem um restaurante, né? Tenta tocar o teu restaurante sozinho, para ver o que vai dar, né? Quem vai fazer comida, quem vai ficar na porta, quem que vai ficar no caixa, né? Quem que vai fazer a limpeza, quem que vai servir as pessoas, não tem como trabalhar sozinho, né? Então na igreja também não é diferente. Nós precisamos de uma equipe. Então nós cremos nessa visão de formação de equipe, né? Aqui hoje, numa igreja que tem, por exemplo, a condição de formar uma equipe de 12 homens, como liderança do ministério, essa equipe é chamada de equipe de governo. É a equipe que vai estar à frente da obra, juntamente com o pastor ou o apóstolo do ministério, para poder levar essa obra adiante, né? No caso aqui hoje, como não tem 12 homens, né, vai se trabalhar com quem? Vai se trabalhar com quem tem, né? Então vocês hoje, mais especificamente vocês dois, né, representam colunas, né? Colunas que ficaram juntamente com os meus pais para dar sustentação. E essas colunas que são vocês são, vamos dizer assim, fundamentais, né? Nesse momento principalmente, né? Para que a obra continue, para que a obra avance. E essas colunas, elas precisam estar fortalecidas, precisam ser sólidas, precisam ter uma boa fundamentação. Aí é onde entra o que a gente está fazendo aqui hoje à noite, né? Assim como para fazer uma coluna precisa
quem entende aqui de construção sabe que tem que fazer a caixaria, colocar bastante ferro. Se a obra for alta e grande, vai ter que botar muito ferro, um ferro mais grosso, né? Para poder resistir o que vem pela frente, né? O que vai para cima, né? Então, ferro e concreto, né? O que representa o ferro e o concreto na vida de um homem espiritual, na vida de um homem que faz parte de uma equipe de governo ou de liderança? O ferro e o concreto é isso aqui, ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu falava, acho que no culto domingo, né, que ela é comparada a um remédio, né? Mas além de remédio, ela é também um alimento, né? E assim como lá no teu restaurante deve ter uma comida mais leve, né? Quando tu faz um arrozinho branco com peixe, por exemplo, é uma comida leve. Mas já um feijão com uma costela de fogo de chão já é uma comida mais pesada, né? Então, na Bíblia Sagrada nós encontramos pratos mais leves, tem aqui também o tipo de uma saladinha, aqui também tem uma sobremesa, e aqui também tem um alimento, um sólido, um feijão forte, né, forte. Então, para cada ocasião da nossa vida, para cada etapa da nossa história, para cada momento que a gente está vivendo, existe um alimento específico. Por exemplo, lá em Manaus, o que eu e minha mãe recebemos foi só filé mignon e alimento sólido. Por quê? Nós somos pastores, né? Então, o pastor, ele é uma ovelha também, mas ele é uma ovelha que tem que ser alimentada e fortalecida no nível maior. Por quê? Porque ela tem a responsabilidade de alimentar os outros. Então, nós, pastores, sempre temos que estar um pouquinho na frente, né? Tem que se alimentar melhor, tem que estar muito bem fortalecido para poder fortalecer os outros, né? Quando Pedro se converteu, Jesus disse para ele: Pedro, agora fortalece os teus irmãos, né? Ou seja, agora que tu está forte, vai dar força para os outros, né? É o que Deus quer de nós. Deus, é uma corrente, né? Eu preciso, Deus me fortalece, o meu líder, né, o meu mentor me fortalece, para que eu possa fortalecer vocês e vocês fortalecer outros. É uma corrente, né? Tu estava falando aqui, se tu ficar 15 dias sem participar de nada, tu começa a morrer, né? E 15 dias, tem gente que já está na UTI, né? já morreu, né? Porque se o ser humano é comprovado hoje que ele não pode ficar mais de 3 dias sem água, e a palavra de Deus também representa a água, uma água que purifica, né? Que nos lava, porque ela também nos limpa. A palavra de Deus também tem essa peculiaridade de nos limpar, de nos lavar, de nos purificar. Se essa água aqui, a água física, 3 dias sem tomar, eu já começo a morrer? Ou vamos pegar outro exemplo, 3 dias sem tomar banho. A pessoa vai começar a ficar com um cheiro insuportável. A mesma coisa, se eu ficar 3 dias sem entrar em contato com a palavra de Deus, 3 dias sem me alimentar, 3 dias sem tomar banho, eu vou começar, espiritualmente falando, eu vou começar a ficar sujo, eu vou começar a ficar fedido, né? O bom perfume de Cristo que nós deveríamos exalar, ele vai desaparecer da minha vida. E as pessoas, quando estiverem se relacionando comigo, não vão sentir o perfume de Cristo, vão sentir o mau cheiro, né? Que representa Jericó na Bíblia. O pior, o que é? Tu vai se acostumando com aquilo ali. Sim, porque daqui a pouco tu não consegue mais distinguir a diferença, né? A diferença do que é o certo para o errado, o que é uma pessoa saudável, quando uma palavra saudável e uma palavra misturada, né? Uma coisa que eu tenho percebido na nossa região, quantos postos de gasolina que tu coloca, eu sei porque eu abasteço em todos, quantos postos que tu coloca que a gasolina é totalmente adulterada. O meu carro é gasolina, de manhã cedo, quando eu vou dar a partida, tem dia que é que nem carro álcool, eu tenho que ficar pegar no acelerador, né? No passado tinha afogador, acho que só o carro álcool que tem deve ter afogador ainda hoje, não sei se ainda tem, né? Mas é um trabalho, então eu já estou selecionando, tem 2 postos de gasolina que eu sei, não, ali é confiável. Então, no mundo espiritual não é diferente. Tem pastores hoje pregando evangelho adulterado, evangelho misturado, e tem pastores
pregadores do Evangelho pregando o que a gente chama de Evangelho raiz, né? Que é um Evangelho mais sólido, que é um Evangelho mais mais puro, né? Sem contaminação. E dentro desse Evangelho sem contaminação, mais puro, raiz, é onde entra esse tema que Deus me deu para compartilhar na noite de hoje, que é provado em todos os níveis.